Bem, olá estudantes, retornando aqui para mais uma aula. Então, na aula de hoje nós vamos tratar do momento angular de um sistema de partículas e nós vamos chegar num resultado muito importante. Hoje nós iremos tratar de momento angular de um sistema de partícula para demonstrar um resultado muito importante. E esse resultado é o seguinte: o momento linear de um sistema de partículas com relação ao centro de massa é nulo, ou seja, um sistema de partículas ele se move como se toda a massa tivesse concentrado no centro de massa. Mas o momento angular de um sistema de partículas com relação ao centro de massa, ele não necessariamente é nulo. Porque um corpo ele pode ter um negócio chamado momento angular intrínseco, como a Terra. A Terra ela tem um movimento de rotação, que é o momento angular intrínseco, que é o movimento ao redor dela mesma, a rotação ao redor do eixo dela, e ela tem o movimento de translação. Então, o momento angular total da Terra é a componente intrínseca do momento angular, mais o momento angular referente à translação. Nosso objetivo é demonstrar isso hoje, tá bem? Então, uma boa aula a todos. Bem, calcular o momento angular de um sistema de partículas, ele não precisa ter prática nem habilidade. Aqui eu demonstrei 3 partículas, que elas estão a uma distância r da origem com velocidade v. Então, como nós já sabemos, o momento angular, ele é definido, O momento angular de uma partícula, para uma partícula, L é R vetor P. Então, não precisa ter prática nem habilidade, Então, o que eu vou fazer aqui, LI é igual a RI vetor PI. Então, esse é o momento angular para a iésima partícula. Supondo que eu tenho um sistema de N partículas. Então, o meu momento total, ele vai ser um L maiúsculo aqui, para denotar que é a soma desses momentos angulares das partículas individuais. Ele será o quê? A somatória de I igual a 1 até N de RI vetor PI. Ok? Então, este é o momento angular total para um sistema de partículas. Ele pode ser reescrito desta forma aqui, como sendo somatória de I igual a 1 até N de MI vetor RI vetor VI. Então, este é o momento angular total para um sistema de partículas. Tá bem? Nós já obtivemos que o momento linear total para um sistema de partículas, ele pode ser escrito como um P maiúsculo também, como sendo somatório em I de 1 até N de MI VI. Então, esse é o momento linear total para um sistema de partículas, e esse é o momento angular total para um sistema de partículas. O que eu irei fazer agora, eu irei considerar o problema de 2 corpos para demonstrar que o momento linear total de um sistema de N corpos, eu vou fazer isso para 2 corpos, mas eu quero estender isso para N, ele é nulo, tá? Então, ou seja, um sistema ele se move como se toda a massa toda a distribuição de massa estivesse concentrada no centro de massa, o que nós já demonstramos, mas hoje eu irei demonstrar de uma forma diferente. Então, vamos considerar um problema de 2 corpos para fazer essa demonstração. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir algumas coisas, tá? Primeiro, eu vou definir o meu vetor R1, que é o vetor que liga a origem até M1. Então, esse aqui é o meu vetor R1. O meu vetor que liga a origem a minha massa 2 é o meu vetor R2.
Além desses dois vetores, eu vou tomar o vetor da posição do centro de massa. Então, esse vetor que designa a posição do centro de massa, eu vou chamar ele de R maiúsculo. Além disso, eu posso definir mais dois vetores. Então, o vetor posição relativa entre a massa M1 e o centro de massa, que eu vou chamar de R1', porque ele refere-se a uma posição relativa com relação ao centro de massa, e R2', que tem a mesma função, relacionar a massa M2 com o centro de massa. Então, esse vetor R1', ele dá a posição relativa da massa M1 com o centro de massa e da massa M2 com o centro de massa. Então, percebam aqui, então essa aqui é a posição do centro de massa, tá bom? Só colocar um CM aqui. Origem, centro de massa, R1, vetor que designa a posição da massa M1, R2, vetor que designa a posição da massa M2, R, vetor que designa a posição do centro de massa, R1', vetor posição relativa entre M1 e o centro de massa, R2', vetor posição relativa entre M2' e o centro de massa. Desculpa, entre M2 e o centro de massa, R2' é o vetor posição relativa. Então, o que acontece aqui, ó? Percebam que eu posso correlacionar R1' com R1 e R. Lembram lá das aulas de vetores? Quando eu ligo a extremidade de dois vetores, eu estou fazendo uma subtração vetorial. Então, eu posso escrever R1' e R2' em termos de R1 e R e R2 e R. Então, o meu R1' nada mais é que... Então, o meu R1', ele é o meu vetor posição de R1 menos a posição do centro de massa. Então, isso aqui é muito simples de se ver. Nós discutimos isso, né, no começo do curso, que na subtração vetorial, eu ligo extremidade a extremidade, onde a origem desse vetor subtração ela vai estar no vetor negativo aqui, no vetor que está sendo subtraído, tá bem? Da mesma forma, eu posso escrever o meu vetor R2', como sendo R2 menos R. O objetivo aqui é mostrar que a soma da massa vezes a posição relativa ao centro de massa, ela é nula. Então, nós temos essa seguinte relação aqui. Então, a soma da massa vezes a posição relativa do centro de massa, ela é nula. Por que ela é nula? Porque isso significa que toda a massa ela está concentrada no centro de massa. Então, vamos verificar se isso é verdade. Então, vamos reescrever essa equação desta forma aqui, ó, somatório em I de MI, R' nada mais é que RI menos R. Vamos fazer esse cálculo. Então, o que vai ser isso aqui? Ó? Vai ser M1, R1 menos R, mais M2, R2 menos R. Então, isso aqui vai ser M1, R1, mais M2, R2, mais, menos, M1 mais M2 vezes R. E aí você deve estar falando, mas professor, isso não dá zero. Calma que dá zero sim. Então vamos lá. Vamos definir qual é a posição relativa ao centro de massa. Então eu vou fazer isso aqui nesta lousa aqui. Posição relativa do centro de massa nada mais é que
M1R1 mais M2R2 dividido por M1 mais M2. Então, tomando a posição relativa do centro de massa, vou chamar essa equação de 1 aqui. E substituindo R, que é a equação 2 aqui, que eu vou chamar aqui, naquela equação 1. Então, o que nós temos aqui é que... Então, nós temos o quê? Que a somatória em I de MI, RI, linha, ou seja, massa vezes a posição dessa massa relativa ao centro de massa, é igual ao quê? M1R1 mais M2R2, que é isso aqui, ó, M1R1 mais M2R2 menos M1 mais M2 menos M1 mais M2, que multiplica o R, que é a posição relativa ao centro de massa, ao R, que é a posição relativa ao centro de massa que está aqui. Então, vou colocar aqui, ó, M1R1 mais M2R2 dividido por M1 mais M2. Então, cancela-se M1 mais M2. E o que eu tenho é M1R1 mais M2R2 menos M1R1 mais M2R2, que dá 0. Então, a soma das massas vezes a posição dessa massa relativa ao centro de massa, ela é 0. E o que significa esse resultado? Significa que o meu conjunto de partículas ele está configurado de tal forma que toda a massa está concentrada no centro de massa. Então, é isso que eu demonstro com esta equação. E, além disso, eu demonstro uma coisa muito importante, que é, se eu diferenciar esta equação, eu vou obter um resultado muito interessante. Então, diferenciando essa equação 3 aqui, que eu vou chamar esta equação aqui, ó, somatória de MI, RI' igual a 0. Ou seja, o meu sistema ele se comporta como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa. Então agora o que eu vou fazer? Eu quero diferenciar essa equação 3. Então, tomando a derivada aqui da equação 3, que é somatória em I de MI e RI', então o que eu tenho aqui é que do lado esquerdo aqui eu vou ter uma somatória em I de MI vezes a derivada aqui, supondo que a massa é constante, né, obviamente, de RI' igual a 0. Então essa equação aqui, ela diz que somatória em I de MI, como a derivada da posição com relação ao tempo é a velocidade, isso aqui me fornece a seguinte equação: o momento linear das partículas com relação ao centro de massa, a soma do momento linear das partículas com relação ao centro de massa é nulo. Então, isso me garante que o momento linear intrínseco, interno ao meu sistema, é 0. Ou seja, o momento linear total do meu sistema em relação ao centro de massa é nulo. É óbvio, eu posso ter momento linear do meu sistema com relação a um outro referencial. Mas se eu colocar o meu referencial no centro de massa e tomar o momento linear do meu sistema, vai dar 0. E o que significa isso? Significa que o meu sistema ele se comporta como se toda a massa dele, independente da quantidade de partículas que ele tem, ele se comporta como se
toda a massa dele estivesse concentrada no centro de massa. Então, se toda a massa está concentrada no centro de massa, significa que este conjunto de massa ele está em repouso em relação a esse referencial centro de massa. Então, isso me garante que o momento linear interno de um sistema ele é nulo, ok? Desculpa, o momento linear total relativo ao centro de massa de um sistema é nulo. Ou seja, não existe movimento do meu sistema em relação ao centro de massa. E isso significa que o meu sistema ele se comporta como se todas as partículas estivessem concentradas no centro de massa. Agora a questão é, o momento angular relativo ao centro de massa é nulo? Então nós iremos verificar isso agora. Então, o momento angular total, ele é escrito como sendo massa vezes o produto vetorial entre o raio e a velocidade da iésima partícula. Só que nós, quando tratamos do problema de dois corpos, nós fizemos a seguinte consideração. Tá só recapitulando aqui, pessoal, que eu esqueci de falar uma coisa aqui, né? Aqui eu tratei de um problema de dois corpos, mas aqui eu estendi para N corpos, tá? Mas essa equação ela é válida para N corpos, tá bem? Então, partindo de dois corpos, eu posso extrapolar para N corpos. Então, o mesmo acontece aqui, tá? Então, estou considerando o sistema de N corpos e estou querendo calcular calculando o momento angular total. O que eu vou fazer aqui é reescrever esse vetor RI e VI em termos da coordenada relativa do centro de massa da coordenada do centro de massa. Então, no problema anterior, nós obtivemos esse resultado aqui, ó. R1', ele era igual ao R1 menos a coordenada do centro de massa. Ok? Então eu posso escrever o meu R1 como sendo R1' mais o vetor posição do centro de massa. Então a única coisa que eu fiz, eu estou escrevendo o vetor posição da minha partícula em termos da coordenada relativa ao centro de massa mais a coordenada do centro de massa. Ok? Então, eu posso generalizar aí este índice R1 para um RI qualquer. Então, o que eu tenho aqui? Em vez de ser a coordenada da partícula 1, eu estou dizendo que a coordenada de uma partícula qualquer, ela é igual à coordenada dessa partícula relativa ao centro de massa, mais a posição do centro de massa. Então, esse aqui vai me dar o vetor posição da partícula. E se eu derivar esta equação, derivada da posição é velocidade. Então, eu posso escrever que a velocidade dessa partícula, ela é igual à velocidade com que essa partícula se desloca com relação ao centro de massa, que eu vou chamar de VI', mais a velocidade com que o centro de massa do meu sistema se desloca. E aí eu vou chamar a velocidade do centro de massa como sendo VCM, para não gerar confusão. Então, R é a coordenada do centro de massa e V é a velocidade com que o centro de massa se desloca. Então, aqui, ó, eu vou chamar essa equação de 4 e essa equação aqui, essas duas equações, de 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir a 5 na 4 e vou desenvolver, e a partir daí nós vamos verificar que o momento angular interno de um sistema não necessariamente é nulo. Então vamos lá. Então, só para melhorar um pouquinho aqui, eu vou chamar a equação de RA e a equação de VIB. Então vamos substituir 5A, 5B em 4. Então coloque um A e um B aqui, ó. E aí eu estarei substituindo 5A e 5B em 4. Então é isso que nós iremos fazer agora.
Então nós temos aqui que o meu L, ele agora é somatório em I de MI. E o que é o meu RI? O meu RI é RI', que é a posição da minha partícula com relação ao centro de massa, mais a posição do centro de massa do meu sistema. Produto vetorial entre VI, que é a posição da que é a velocidade da minha partícula com relação ao centro de massa, VI', mais a velocidade com que o centro de massa do meu sistema de partículas se desloca. Então agora vamos reescrever essa equação fazendo a distributiva aqui do produto vetorial. Bem, então, o que nós temos aqui são uma somatória e 4 termos. Então, agora eu vou dividir essa equação em 4 somatórias para facilitar a nossa análise, tá bem? Então, é isso que eu irei fazer. Então, o primeiro termo aqui vai ser somatório em I de MI, RI', VI'. O segundo termo, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Percebam que esse termo aqui, ele não precisa ser somado, tá? Ele não tem um índice I. Então, eu posso escrever este segundo termo como sendo somatório em I de MI, RI', entre parênteses, vetor, velocidade do centro de massa. Ok? Já que eu vou analisar essa equação e ver o que cancela e o que não cancela. Então, o outro termo, ele pode ser escrito da mesma forma, tá? Posso escrever isso como sendo R, que é a posição relativa ao centro de massa, vetor, somatório em I, de MI, VI', mais somatório em I de MI, que multiplica R vetor velocidade do centro de massa. Ok? Então agora aqui, ó, nós temos 4 termos, mas 2 termos desses aqui se anulam, tá bem? Então o primeiro termo que se anula é esse aqui, ó. Então eu tenho uma somatória I de MI, RI'. Isso aqui significa a somatória das massas vezes a posição da massa com relação ao centro de massa. Isso aqui é 0, porque o meu sistema ele se comporta como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa. Então esse termo se cancela, é nulo. E aí eu tenho esse termo aqui. Momento linear do meu sistema relativo ao centro de massa também é 0, porque toda a minha massa do meu sistema, ela se comporta como se estivesse concentrada no centro de massa. Então, o deslocamento relativo do meu sistema de massa com relação, o momento relativo do meu sistema de massa com relação ao centro de massa é 0. Então agora sobra-se 2 termos, só que nesse termo aqui, ó, eu tenho uma somatória de MI, e aqui eu posso chamar essa somatória de MI como sendo Emão, que é a massa total do meu sistema. E agora eu vou reescrever o meu momento angular total e eu já tenho o meu resultado final que nós iremos analisar. Então percebam que o meu momento angular, ele é composto por 2 termos. Este termo aqui que é MI, R', vetor VI', mais
este outro termo aqui, que posição relativa do centro de massa e velocidade com que o centro de massa se desloca. O que significa isso? Significa que sistemas de partículas que se movem, eles podem ter momento angular intrínseco, ou seja, um corpo rígido ele pode girar ao redor do seu próprio eixo e ter um momento angular, bem como ele pode transladar ao redor de outros objetos e carregar um momento angular que não é intrínseco, tá bom? Que é um momento angular como se esse corpo fosse um ponto material. Então eu vou dar um exemplo aqui do movimento da Terra ao redor do Sol, e aí para discutir essa equação aqui, tá bem? E aí nós encerramos a aula de hoje. Então, o momento angular total da Terra, ele vai ser a componente intrínseca, que é do movimento de rotação, que ela vai ser dada aqui, ó. Como você pode pensar na Terra? Na Terra você pode pensar que ela é um conjunto de pontos materiais a uma distância r do eixo, que é a uma distância r do centro de massa, que gira com uma velocidade v com relação a este centro de massa, ok? Então esse aqui vai ser um momento angular intrínseco. Então cada partícula ela vai ter uma posição relativa ao centro de massa e uma velocidade que ela rotaciona ao redor desse centro de massa. E além disso, a Terra ela exerce um movimento de translação, e aí ela se comporta como um ponto material que tem massa m, que está a uma distância r, e que se move com uma velocidade de translação que é a velocidade, então r é a distância do Sol, né, até o centro de massa da Terra, e que se move com uma velocidade v de translação que produz esse momento angular L. Então, lembrando aqui que a Terra ela rotaciona com um eixo inclinado, né, com relação a esse plano de translação, e consequentemente o momento angular ele vai ser dado pela componente intrínseca, que é a rotação da Terra no próprio eixo, mais a componente de momento angular referente à translação da Terra ao redor do Sol. Então, percebam que momento linear intrínseco inexiste, mas momento angular intrínseco inexiste. Momento linear intrínseco inexiste, porém momento angular intrínseco existe, porque um corpo rígido ele pode rodar ao redor do próprio eixo e além disso ele pode transladar. Então eu terei duas componentes de momento angular, tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem às minhas aulas. Próxima aula nós iremos falar de energia cinética de rotação e definir uma quantidade chamada momento de inércia. E muito obrigado por assistirem os meus vídeos e continuem estudando.